Oi, quero conversar com você. Uma mulher veio falar comigo no Instagram e a história dela mexeu demais comigo, né? E ela me deu uma cutucadinha, eu acredito, né? Que eu acho que foi uma cutucada do Senhor, sabe? Quando a gente tá no estado de conforto, a gente fala, amanhã eu faço, não, vou fazer só com o Danilo. E eu sei que tem muitas mulheres aqui, né, precisando, tem muitas que vão falar comigo lá através do direct, do Instagram, perguntando algumas coisas, algumas dúvidas, como é que eu venci, como que eu consegui, né? Porque 4 anos atrás, quando a gente fazia os vídeos, eu fazia muitos vídeos sozinha, né? E contava um pouco de como eu estava passando pelo processo, como que eu consegui ajudar o meu esposo a vencer algum pecado, como que eu fazia para ser uma esposa sábia, né? E o testemunho dessa mulher mexeu demais comigo, porque ela disse que eu, né, através do meu testemunho, que ela começou a maratonar os nossos vídeos, ela restaurou o casamento dela, né? Essa foi uma das mulheres que mandaram, né? Teve outros testemunhos. Quando a gente voltou com o canal, muita gente mandou mensagem, né? Falando, nossa, vocês restauraram meu casamento, eu tava pensando em divorciar e me separar. E só que a história dessa mulher mexeu um pouco comigo, né? Porque eu senti um pouco da dor dela, né? E ela falou, cara, como que você conseguiu vencer isso, né? Como que você conseguiu ficar bem depois de saber que o seu marido olhava pornografia, né? Que ele escolhia olhar outras mulheres e não desejar você, né? E eu tava falando com ela que isso é um mal hoje, né? Eu acredito que... Eu sempre falo isso pro meu esposo. Eu sinto assim fortemente no meu coração que Satanás está usando o celular, né, a pornografia para acabar com muitos ministérios, muitos chamados, muitos casamentos, muitas famílias, gerações que estão vindo aí dos nossos filhos, né? E isso tem entristecido demais o meu coração, porque assim, 90% das pessoas que vêm falar com a gente é sobre isso, né? E eu tinha falado até com meu marido que eu não queria falar muito sobre isso, porque a gente tem tanta coisa boa para falar, né? A gente tem, né? Eu gosto de falar das boas novas do Senhor, né? Do que o Senhor tem para nós, porque eu sempre fui assim, né? Eu sempre quero olhar para aquilo de ruim que está acontecendo, o que é que Deus quer através daquilo. Eu gosto de usar a dor como uma mola que me impulsiona para fazer algo melhor para mim, entende? Eu não pego a dor e fico, me lamentando, meu Deus, eu sou uma vítima, meu marido fez isso e eu sou a vítima. Não, eu sempre, na verdade no começo do casamento eu era assim, né, nos vídeos, se algumas de vocês não viram, volta lá, né, alguns vídeos antigos nossos, eu falo muito sobre isso, de como eu ficava, né, com aquela situação e como eu consegui vencer muito isso, né, e muita gente fala assim, nossa, mas você é tão nova, como que você conseguiu passar por isso tão rápido e tal? Mas é porque tem vales que eu passo que são muito maiores, então eu preciso assim ser rápida, né? Eu preciso responder rápido, né, o chamado do Senhor, porque eu creio que Deus tem um chamado muito grande na minha vida e do meu esposo, né? E você deve crer também que Deus está te chamando a tua família, o seu casamento, os teus filhos, né? Talvez a obra grandiosa do Senhor, que às vezes a gente fica esperando que seja grandiosa, seja através dos seus filhos, entende? E aí às vezes a gente fica esperando aquilo, mas talvez Deus já está te usando através da sua maternidade, através do seu dia a dia ali com a sua filha, ensinando uma tarefa, não surtando com a sua filha, né? Às vezes ela demandando algo mais de você, né? E você transbordando ali uma palavra de sabedoria, uma palavra que vai trazer bênçãos na vida da sua filha, né? Então, quando ela veio me falar da dor dela, de tudo que ela estava passando, que era difícil demais, né? Tudo aquilo que o esposo dela foi pro Legendários. Eu quero muito que o Danilo venha aqui falar um pouco sobre o Legendários para vocês, mas ele vai vir contar o testemunho dele, né? E lá Deus falou com ele para que contassem tudo de pecado que ele tinha vivido no passado, mesmo que tinha passado muitos anos, né?
E Deus pediu para trazer isso à luz, né? Porque quando nós caminhamos com o Senhor, quando você consagra a sua casa, a sua família ao Senhor, não tem como nada ficar oculto. Tudo que aconteceu e que entristeceu o coração do Senhor, que foi debaixo de maldição ou que foi algum pecado, quando nós começamos a caminhar com o Senhor, não tem como, Ele traz tudo para a luz, tudo para a luz. Como uma amiga, né, ela acabou virando uma amiga, uma pessoa que eu comecei a aconselhar, né, que ela perdeu o casamento, perdeu o esposo, ele acabou traindo ela, tendo um filho fora do casamento, a história dela é bem difícil mesmo. E eu acordava todos os dias, 3 horas da manhã, para orar com ela e por ela. Eu falava, não, você vai levantar, né? Ela ainda não era convertida. E eu acordava e falava, não, você vai orar pela sua casa, mesmo que você não consiga, você vai orar, você vai interceder, você vai crer no que Deus tem para sua vida, mesmo que todas as circunstâncias digam ao contrário. E literalmente as circunstâncias dela diziam ao contrário. Se qualquer amiga do mundo, ou alguém, a mãe, ou sei lá, alguém que aconselhasse ela, talvez não acreditaria no que Deus tinha para a família dela, entende? E eu acredito que nós devemos ser agentes do Senhor, né? Porque Deus, Ele tem uma promessa para nós, né? Lá, uma vez eu estava orando, né? Chorando muito de madrugada. E eu falava, Senhor, pelo amor de Deus, me dá uma palavra, Senhor, pelo amor de Deus, fala comigo, Senhor, o que o Senhor tem para minha casa, para minha família, para o meu marido, porque eu não aguento mais passar por isso, essa dor insuportável, né? E aí, que era da dependência química na época. E aí, eu abri a Bíblia, igual muitas fazem, né? Vai lá e eu falei assim, Deus tem que falar comigo hoje, né? Aí eu abri a Bíblia e tava lá, Mateus 10:1. Deus cura toda e qualquer espécie de doença. Não, tava assim, bem explicadinho, sabe? Tipo, parecia que era Deus falando assim, minha filha, pelo amor de Deus, creia no meu poder, eu curo toda e qualquer espécie de doença, porque a dependência química é uma doença, né? E aquilo veio como um bálsamo para mim naquela noite, sabe? Eu falei assim, cara, Deus tá falando comigo, mesmo que eu seja incrédula, mesmo que eu não esteja buscando Ele. E abri a Bíblia aqui do nada, eu falei, Senhor, fale comigo, ou Senhor, fale comigo. Não tinha outra opção, né? Porque era uma dor insuportável, né? E com todo o meu processo, você nunca vai ouvir de mim aqui falando, olha, desista do seu casamento. Olha, separa, olha, escolha o divórcio, essa situação você tem que escolher o divórcio. Eu sempre vou pela escolha que Cristo tem para nós, né? Deus tem a cura, Deus, ele cura toda e qualquer espécie de doença. Deus, Ele deseja que a gente viva as promessas dEle, né? E eu, Irena, estou vivendo as promessas de Deus, independentemente do que o meu marido fez lá no passado, sabe? Hoje talvez era para mim estar divorciado, hoje talvez não era para mim ter as minhas filhas lindas, que eu tô olhando aqui da câmera dormindo, sabe? Eu não estaria aqui depois de 4 anos vindo falar com vocês, dando uma palavra de bênção, uma palavra que talvez possa edificar a sua vida, mas eu passei todos os desertos do meu casamento ao lado do Senhor, de mãos dadas, coladinha com o Senhor, até quando eu não sabia orar, eu não sabia como fazer, eu ia buscar ajuda de mulheres que ouviam um pai. Eu sempre falo assim, você tem que ouvir mulheres que têm um relacionamento vertical com o pai. Se ela só tem o horizontal, você não pode tirar conselhos com uma mulher que só tem relacionamentos horizontais. Você precisa procurar uma mulher que tenha um relacionamento com o pai, porque ela vai conseguir te dar uma palavra de vida, entende? Mesmo às vezes que seja um diagnóstico de morte, entende? E olha, assim como essa
pessoa que eu ajudei, né, que hoje é minha amiga, o diagnóstico dela era de morte, né, do casamento dela, espiritualmente, tudo, né, da geração do filho dela, dos filhos que virão, né, e desse filho, dessa filha também que veio, né, e eu agradeço ao Senhor por ter colocado no meu coração esse amor ágape dele, entende? Pelo meu esposo, porque é mais uma família que foi restaurada, né? E essa que apareceu agora, porque eu sei que tem muitas mulheres aí que estão me escutando com o coração sangrando, com o coração doendo, passou por alguma traição, ficou sabendo que o esposo vê pornografia, que é viciado em pornografia. Eu quero trazer vocês para um lugar que não é o seu esposo que vai te dar, não é o seu esposo que vai proporcionar esse lugar, sabe? Esse lugar é no colo do papai, é um lugar de refrigério, é um lugar que você mata a sua sede, é um lugar que você é transbordada de amor, é um lugar que você ouve palavras de sabedoria, de esperança, né? É um lugar onde você pode ser restaurada, é um lugar onde você pode dizer tudo para o Senhor, toda a sua dor, tudo que você está passando, tudo que às vezes o seu marido não merece, talvez ele não esteja merecendo, mas você deve fazer isso pelo Senhor, como se fosse ao Senhor, entende? Muitas das coisas que hoje eu estou colhendo foi porque eu fazia como se fosse para o Senhor, porque eu olhava para o meu esposo e falava, cara, ele não merece o meu amor, ele não merece o meu perdão, ele não merece eu dar o meu melhor, sendo que ele está dando o pior, não merece eu me doar, sendo que ele não se doa, não merece, sabe, era tanta justiça própria, que Deus foi trabalhando no meu coração, filha, faça isso como se fosse para mim, me obedeça, que eu vou te honrar, né? Às vezes a gente fica esperando, não, Deus, eu vou fazer hoje, mas amanhã eu já quero a tua honra. Não, Senhor, o Senhor tá me pedindo aqui, mas em uma semana, se o meu marido não parar de olhar pornografia, se ele não parar de pecar, se ele não parar de fazer isso ou aquilo, eu vou desistir. Nesse tempo, eu descobri, né, dos desertos que eu passei, eu descobri que eu precisava me achegar mais perto do Pai, eu precisava descobrir qual era a minha identidade, eu precisava descobrir quem era Deus, o que Ele poderia me proporcionar, não como aquela, como que é uma história que eu ouvi, não aquilo que Ele tem para me dar, mas para aquilo que Ele tem, que eu posso viver nele, entende? É algo tão grandioso que não tem como eu explicar aqui em palavras. Mas eu não esperava aquilo que ele podia me dar, tipo um marido fiel, um marido que não olhava pornografia, um marido que me tratava igual uma rainha, um marido... Não, eu queria relacionamento com ele, eu queria ser cheia dele, eu queria saber o que ele tinha pra mim, eu queria saber o que ele pensava sobre mim, entende? Então aquele processo foi onde eu descobri quem era a Irene em Deus. Não era mais sobre o Danilo, não era mais aquelas orações, Senhor, pelo amor de Deus, muda meu marido, Senhor, pelo amor de Deus, de novo, meu marido caiu, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda que eu não aguento mais, Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim. Não, agora era um relacionamento assim, Pai, eu tô aqui toda quebrada, mas eu quero ser curada por Ti, Senhor. Eu tô aqui, Senhor, entregando o meu marido em Tuas mãos, Senhor, porque ele não é mais o ídolo da minha vida, do meu coração, não é ele que senta no trono da minha vida, é o Senhor, e eu quero aprender contigo o que o Senhor tem para minha vida, o que o Senhor tem para mim como mãe, o que o Senhor tem para mim como esposa. Eu quero ser a melhor mãe, eu quero ser uma melhor filha, eu quero ser uma melhor amiga, eu quero ser uma melhor esposa. Eu quero aprender contigo, Pai, eu quero desfrutar das coisas boas que o Senhor tem, porque eu quero viver, independentemente das circunstâncias que eu esteja vivendo, nesse quesito aqui, casamento, mas eu quero viver o que o Senhor tem de melhor para minha vida, entende? Em todas as áreas, não só específico, entende? Porque às vezes nós achamos que a culpa está no outro,
Aquilo que a gente está vivendo, a culpa é do não, mas se o meu marido não tivesse feito isso, se não... Tá, mas e você? Como que tá o seu relacionamento com o pai? Como tá a sua identidade? Como tá, eu não sei o seu nome aí, como tá a Fernanda, como tá a Maria, como tá a Jaqueline? Entende? Como é que tá o seu coração? Como é que tá a sua identidade? Entende? Às vezes nós deixamos as dores ir tomando conta da gente, então a gente vai deixando passar muita coisa boa que o Senhor tem para nos dar e começa a focar, idolatrar a dor, idolatrar o marido, ou idolatrar o pecado do marido. Não, porque ele está fazendo isso, então eu tenho que focar nisso e eu só vou conseguir ser uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa dona de casa, uma esposa que edifica a minha casa, depois que o meu marido vencer isso. Mas é ao contrário, enquanto você não encontrar o seu lugar em Jesus, parece que é aí que continua, sabe, não é como se fosse algo que não tem fim, entende? E quando você tira o seu foco daqui, né, como eu estava aconselhando a mulher, e você começa a descobrir um lugar, gente, que você não quer sair mais de lá. Você quer acordar às 3 horas da manhã e orar, que nem ontem, meia-noite. Eu não estava conseguindo dormir, era 11 horas, vim pra cá, assisti a live da pastora Vivi Martinello, que foi uma bênção, que é o jejum que elas estão fazendo. Eu estava um pouco ansiosa, né, porque a gente abriu a hamburgueria aqui no café, enfim, e eu não conseguia dormir. Eu falei, então, eu não vou ficar aqui no celular, eu pensando sei lá o que, né, pensando asneira, que a mulher só fica pensando um monte de coisa, né, eu vou orar. Aí eu vim aqui pra sala, coloquei a live, bora. Como que fala? Aquela música, eu amo cantar aquela música que eu sempre canto com a minha filha, daí ele me cuida na cara do cão, mas tem aquela outra, como que é? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A gente vai confundindo o inimigo, entendeu? É isso, sabe? Deus tem algo muito grande para você. Isso daí é pequeno demais. Então, como é que eu fiz para mim vencer tudo isso? Eu parei de focar naquilo e foquei no que Deus tinha para mim, sabe? Se o meu marido errasse comigo, eu não acordava no outro dia acabada como eu fazia, sabe? Ficava a madrugada toda aí preocupada, pensando sabe, tudo que ele tinha feito, remoendo, trazendo mais amargura para o meu coração. Não, eu tirava o foco daquilo, entende? De vez, o inimigo vinha com aquilo para me derrubar, certo? Eu fazia o quê? Eu falei, não, ele quer me derrubar, então eu vou lá com 2 bicudos no pé dele, agora eu vou fazer algo para o Senhor muito maior ainda. Eu usei toda a minha dor, tudo que eu passei, todo o meu deserto, como uma mola para que eu fosse a melhor versão de mim mesma em todas as áreas, como eu falei para vocês. Pensa nesses dias, né, essa semana aí, o que o Senhor tem para sua vida, o que o Senhor falou para você lá atrás, do que o chamado que Ele tinha para você, né? Como eu estava dizendo e eu me perdi aqui, eu comecei aí numa clínica de reabilitação aqui de mulheres da minha cidade. E comecei a levar uma palavra para elas. A minha filha acordou, gente, eu vou resumir aqui rapidão. E comecei a levar uma palavra para elas toda semana. E aquilo eu achava que estava edificando a vida delas, mas estava edificando a minha vida. Então eu comecei a ver, eu falei assim, Senhor, o Senhor me usa mesmo tão pequena, mesmo sem não ter nada para dar, mas o Senhor usa lá, são mulheres tão sedentas, querendo vencer, né, uma luta tão difícil. E eu sempre ia com uma palavra de ânimo, uma palavra, meninas, vocês vão dar conta, meninas, o que o Senhor tem para vocês é muito grande, por isso que Satanás investe tanto na vida de vocês, né? E sempre levava uma palavra assim que era possível, né? Mesmo com todos dizendo que era praticamente impossível elas vencerem a dependência. E eu sempre levava uma palavra de ânimo, né? Então que você seja essa agente do Senhor na sua própria vida e na vida de outras mulheres, tá bom? Vou ter que encerrar aqui, a minha pequena acordou, mas eu quero dizer que eu amo você, amo o que Deus tem para sua vida, né? E oro para que Deus desperte você como uma leoa da sua casa, literalmente. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a sua casa, o seu casamento. E escreve aqui embaixo o que o Senhor
tem para a vida de vocês e que vocês ainda não cumpriram por ainda estar ocupada, preocupada com o pecado do outro, tá bom? Um beijo e até a próxima.